Boa noite, meu irmão, minha irmã. Quero dizer que Deus nos ama muito. Ele não esquece de nós. Muitas das vezes somos nós que esquecemos dele. Não te esqueça, Deus ama você. Aqui quem fala é Valteir, porta-voz da verdade. A mensagem que Deus colocou em meu coração, ela está em Marcos 10, a partir do 1 até o 16, que fala assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele. Segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo em prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou, perguntou ele. E lhe disseram: Moisés permitiu que o homem desse certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e esses dois se tornarão uma só carne. E assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo contra ela adultério contra ela. E se divorciar de seu marido e casar com outro homem, estará cometendo o adultério. Alguns traziam crianças, e Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: Deixe vir a mim as crianças e não o impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs a mão e os abençoou. No contexto aqui, meu irmão, minha irmã, veio aqueles fariseus provar se Jesus realmente tinha conhecimento, se Jesus realmente era filho de Deus. E lhe fez uma pergunta com relação ao divórcio. E o divórcio foi estipulado por Moisés devido à dureza do coração do homem, não por vontade de Deus. Porque a palavra fala aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que você tem com o seu cônjuge é uma aliança. Você já pegou a aliança que está no seu dedo aí? Você já viu? Você casado? Ou você que está noivo? Uma aliança, ela não tem fim. Ela é um círculo infindável. Então, pela vontade de Deus, se ele criou homem e mulher, era que todos, a partir do momento que a mulher e o homem escolhem ter uma vida de intimidade, uma vida única, perante Deus, ele se casa, no cartório e se casa perante Deus. Uma vez casada perante Deus, é feita uma aliança
que ninguém tem poder para desmanchar, a não ser que, né, um dos cônjuges venha a falecer. Aí sim é liberado para a pessoa poder casar novamente. Mas caso ao contrário, a palavra de Deus é bem clara. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E se a mulher também ela se divorciar do seu marido e casar com outro homem, estará cometendo adultério. E a gente fica perguntando nos dias de hoje, porque há tantas famílias disfuncionais, há tantas famílias destruídas, é porque o homem não tem mais o temor a Deus, ele não tem mais reverência ao que Deus estipulou, as leis que Deus criou. E se um relacionamento hoje não está dando certo, eles pegam e resolvem separar, não tenta outras saídas, né? Eu não estou falando no caso de uma violência doméstica, onde que uma mulher apanha, não. Nesse caso você tem mesmo que acionar a polícia, você tem que exigir seus direitos, fazer uma ocorrência, buscar o juizado, né? Ajuizar uma causa. Não é esse caso. Tem pessoas que desistem simplesmente, que falam assim, né? Eu deixei de amar você. Deixou de amar um ao outro. Mas se esquece que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias sobre a nossa vida. E assim como se renova, pode renovar o seu relacionamento. Você mulher, você homem que está com alguma dificuldade em seu relacionamento. Deus, a base de um relacionamento, o segredo, eu estou te contando um segredo, meu irmão. Estou te contando um segredo, minha irmã. Um segredo para um poder, né? Para poder sustentar um casamento, uma união. Deus tem que ser o primeiro em sua vida. Se você não tiver Deus, eu tenho uma triste notícia para você. Você tem uma grande chance de dar errado no seu relacionamento. Então ponha Deus em tudo, em primeiro lugar. E você não se esqueça, né? O que Deus uniu, ninguém separa, homem nenhum. Os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Uma aliança feita, uma aliança formada. Você tem uma aliança com seu cônjuge. Não se esqueça disso. E independente da idade, Deus ama cada um. Ele deseja que os grandes, os pequenos, façamos parte do reino com a dependência e confiança e simplicidade de uma criança. As crianças não são inocentes como nós sabemos, mas são humildes, simples e crentes, e dependentes. Mesmo assim, não é isso que lhe tornam perfeitas. Não é isso que lhe tornam perfeitas. Elas precisam ser dirigidas a Cristo para pertencerem ao reino de Deus. E conduza as crianças do seu entorno a Jesus. Conduza o seu filho, conduza um sobrinho, um parente próximo, um vizinho, conduza ela a Jesus, porque a palavra de Deus fala assim, né? Que Jesus estava ali e alguns traziam as crianças até Jesus. Você pode ser esse que vai levar as crianças até Jesus, mas tem outras pessoas que vão repreender, não vai achar isso bom. Mas a gente tem que ensinar a criança pelo caminho que ela deve andar, que ela deve caminhar. O pai que ama o seu filho o repreende, o corrige. Aquele pai que não ama o seu filho não corrige, não o repreende, deixa ele à vontade. Às vezes é necessário uma palma altinha, não é espancar, né? Mas a Bíblia fala que é preciso. O pai que ama o seu filho, assim como Deus nos corrige, devemos corrigir os nossos filhos. E diz assim o Jesus, né? Isso é para cada um de nós. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele.
Então, que a gente tem que ser humilde, independência a Deus como uma criança, ser como uma criança, para a gente poder ter acesso, para a gente poder herdar o reino de Deus. Não te esqueça disso, que peça a Deus que quebrante o teu coração, que você se torne como uma criança, né? Para que possa ter acesso ao reino dos céus. E Jesus, né, na sua infinita bondade, né? Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. E você, pai, você, mãe, quando seu filho deitar, quando seu filho encostar a cabeça, você tire um tempo com seu filho, põe a mão na cabeça dele e fala: eu te abençoe, meu filho, eu te abençoe, minha filha. Exija do seu filho, fala: bença pai, bença mãe. A gente está perdendo esse costume, esses costumes. É uma coisa tão boa que uma cultura boa, e muitas vezes a gente está perdendo isso para televisão, para o funk, para tantas coisas, esquecendo dos valores de família. Família é o que Deus ama. Essa é a minha mensagem para você hoje. Não te esqueça isso. Família é o que Deus ama. Eu vou chamar você agora, que você se sinta à vontade, que se você onde estiver, você ajoelhe. Se você estiver dirigindo, não precisa esquentar a cabeça, você pode continuar da mesma forma. Se você tiver condições, levanta as tuas mãos para o alto, firme os seus pensamentos em Deus, desligue das outras coisas. Vamos orar? Vamos orar com fé, tenha essa certeza que Jesus já está na frente. E lembre-se que tem que ser com o coração humilde, como o de uma criança. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos visitar essa hora, que venha visitar a nossa família, Pai. Pai, dai-nos, ó Pai, um coração como o Teu. Pai, tira o nosso coração de pedra, dá-nos um coração igual do Senhor, Pai. Abra os nossos pensamentos, Pai, para que a gente entenda a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Pai, nos livre de todo mal, nos livre, Pai, daquilo que não damos conta, Jesus. Pai, torne, Pai, a gente humilde o suficiente, Pai, para que a gente possa herdar o reino dos céus, Pai. Dai-nos, ó Pai, Pai, acesso ao Teu reino. Pai, queremos viver mais do Teu reino, mais da Tua presença, queremos mais do Teu Espírito. Derrama sobre nós, Pai, uma unção nova, uma unção fresca, Pai, nesse dia. Pai, nos transforme, Pai, em alguém melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, Pai, um filho melhor. Toque em nós, Espírito Santo. Pai, tem muitos de nós, Pai, que está em dificuldades, que o Senhor venha atender, Pai, cada petição, cada oração que é feita nesse momento, Deus, alcance as famílias, venha restaurando, venha livrando dos vícios, venha restaurando, Espírito Santo, vício de pornografia, vício das drogas, Pai, vício do álcool, do cigarro, do tabaco. Livra, Espírito Santo, Pai, de todo mal, Senhor Jesus, daqueles que têm o vício de jogar, aqueles que têm vício, Pai, de enganar os outros, de mentir. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser parecido com o Senhor, a sermos humildes, Pai. Pai, ajuda a gente a ter fé, ajuda o Espírito Santo, põe sede em nós o Teu Evangelho, abra o nosso entendimento, Pai. Também, Pai, eu lhe peço, Jesus, que o Senhor visite as pessoas que estão necessitando de uma porta de emprego aberta, que o Senhor venha abrir essa porta, que o Senhor venha, Pai, abençoar as pessoas que necessitam de um emprego, que precisa, Pai, para o Teu sustento, para poder se alimentar, Pai. Pai, eu peço ao Senhor Jesus que visite, Pai. Aquele que adultera não venha adulterar mais, aquele que furta, aquele que engana, aquele que está no espiritismo, aquele que está na macumbaria, na feitiçaria, aquele que tem ídolos, Pai, que não ouve, não fala, Pai, e que não sai som algum.
Pai, que o Senhor abra os olhos dessas pessoas para que elas tenham a salvação, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, alcance essas pessoas, Pai, aqueles que estão nos presídios, Pai, que o Senhor visite eles, que o Senhor dê, Pai, uma segunda chance para cada um, que eles sejam alcançados, que a família deles sejam alcançados, que eles se venham se arrepender dos seus maus feitos. Visita também, Espírito Santo, os doentes nos hospitais com tantas doenças, Pai, como AIDS, como lúpus, como a AIDS, como Covid, como, Pai, o câncer, como tantas outras doenças que existem, Pai, aquele que está no leito de hospital, desesperançado, aquele que está perdido no mundo, nas drogas, na depressão, no álcool. Que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar. Ajuda essas pessoas, ó Pai, a escutar a Tua voz, a escutar a direção do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, visita cada família, visita cada lar. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Pai, visita-nos, ó Pai, transforma, cura-nos, ó Jesus. Tira, Pai, todo o preso espiritual, tira toda a amarra, quebra todo laço, quebra todo embaraço, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser movidos pelo Teu Espírito. Venha nos auxiliar nesse momento, Pai. Pai, estamos aqui, Pai, clamamos ao Senhor, clamamos aos céus, que abra o céu sobre as nossas vidas, Pai, que a gente venha experimentar milagres, que a gente venha experimentar coisas boas, Pai. Aquele que está com a dor no corpo, na coluna, que está com dor de cabeça, que está com ansiedade, que está com medo, Pai, que está com dor nos ossos, na perna, que está com dor nos olhos, nas mãos, que está com dor no estômago, Pai, que está com enxaqueca, que eles venham ser curados e libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada lar, venha transformando, venha derramando da Tua presença, venha derramando do Teu Espírito. Nos ajuda, Espírito Santo, nos auxilia, Espírito Santo. Só você que convence o homem do pecado, da justiça, Pai. Pai, só você que convence o homem do pecado, da justiça, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, e do juízo. Tenha misericórdia de cada um de nós. Não deixe que nós venhamos perecer. Que não deixe, Pai, que a gente venha, Pai, desagradar o Senhor, Pai, com as nossas vidas, Pai, levando uma vida desenfreada, uma vida que desagrada o Senhor, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, Pai. Também oro, Pai, por Israel. Eu oro que o Senhor visite Israel, que o Senhor visite Gaza, que o Senhor visite também, Pai, a Rússia, a Ucrânia, que o Senhor visite a Síria, que o Senhor faça cessar a guerra que está nesses países, que venha cessar o derramamento de sangue. Eu peço ao Senhor que visite Brasília, os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, que o presidente, que os prefeitos, os vereadores, que os ministros, Pai, os juízes, cada ministério seja dirigido pelo Senhor. Pai, está vindo uma eleição aí, que seja o Senhor colocar, Pai, pessoas cujo seja igual o Teu coração, que venham governar em prol do povo, Pai. Também eu lhe peço que alcance meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e do fundo, Pai. Que haja salvação para eles, que haja transformação, Pai. Alcance o meu bairro, a minha cidade, alcance, Espírito Santo, Pai, o estado de Minas, o Brasil. Espírito Santo, alcança, Pai, as nossas famílias. Traga transformação, traga renovação, Pai. Traga a cura, Pai, traga o perdão. Pai, aquele que não consegue perdoar, que ele venha liberar o perdão. Que ele seja cheio do Teu Espírito nessa hora, Pai. Derrama a cura. Liberta essa pessoa, Pai, Pai, dos decretos, daquilo que ela já está presa há muito tempo. Libera ela, Espírito Santo. Quebra todo jugo, Pai. E em nome de Jesus eu oro, Pai, e entrego nessas mãos essa oração, Pai. E nos dê, Pai, um coração humildes como de crianças, Pai, para que a gente possa herdar o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, espero que Deus tenha falado em seu coração. E que Deus te abençoe. E nunca te esqueças que Jesus te ama muito. Ele deu a vida por você.
E eu entrego essa oração a Deus, assim como está escrito em Mateus do 18 ao 20. Ligo essa oração até os céus e desligo todo o poder das trevas sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.